Pessoal, tudo bem? Áudio Vibe na área. Aproveitando, falar rapidamente aí um pouquinho dos amplificadores FOSE, AIMA, amplificadores classe D, pequenos, compactos, para que a gente usa eles, o que a gente pode fazer de bom, com esses amplificadores, Amplificadores compactos não tem força, mas nem tanto assim. Um consumo energético muito eficiente, ocupa pouco espaço, onde que a gente pode utilizar ele, A gente pode utilizar ele tanto numa área gourmet, tanto numa área de piscina, para amplificar um par de caixas, A gente pode também utilizar no nosso setup de home theater, assim como eu uso para desafogar o nosso receiver, que é uma ótima ideia, um custo baixíssimo que a gente acaba tendo e ajuda o nosso receiver, desafoga um pouquinho ele, como, o receiver precisa ter saída pré-out, O receiver tendo saída pré-out, a gente consegue utilizar ele para amplificar um par de caixas, O porquê utilizar ele no receiver? O receiver vai esquentar menos, vai prolongar um pouquinho a vida útil dele, quem sabe. A gente tem mais dinâmica na caixa. A gente tem tudo que é dedicado acaba sendo melhor, traz algo positivo, Então, quando você tem uma amplificação dedicada para a caixa central, é muito melhor do que deixar o receiver amplificando tudo aquilo de caixa, porque a gente sabe que o receiver ele não aguenta, amplificar tudo ao mesmo tempo. Mas não é ao mesmo tempo, No filme, a gente tem partes em que a central está trabalhando mais, a frontal, e assim elas vão tendo um equilíbrio, Em algumas cenas tudo toca ao mesmo tempo, E o receiver, chora um pouquinho, para poder empurrar energia para todas as caixas, a não ser que você tenha um flagship, um receiver extremamente forte, ele vai tocar tudo com boa dinâmica, com qualidade. Mas tirando os flagships, fica bem difícil, do receiver aguentar. Então a gente usa os amplificadores classe D para isso, para montar um setupzinho estéreo no escritório, na área de piscina, na área gourmet, e também para ajudar o receiver, desafogando um pouquinho o receiver, Então essas são as principais utilidades aí desses amplificadores que vieram com um baixo custo, compactos, e assim toca muito bem, Dependendo do modelo, toca muito bem. Você pode trocar o op-amp, deixar ele com uma sonoridade ainda melhor. Então assim, os amplificadores da FOSE vieram para nos ajudar, Ao invés de eu gastar R$5.000 com um amplificador classe AB, eu gasto 1.000 com um classe D, só que ele não tem cara de classe D, ele não soa de forma digital, ele não soa de forma estridente, ele tem uma excelente sonoridade. Então assim, pelo custo, pelo tamanho, eficiência energética e pelo que toca esses amplificadores, assim, é uma mão na roda, só veio para beneficiar. Então eu utilizo hoje um ZA3 para amplificar um par de frontal, mas o meu intuito é ter 3 amplificadores, 3 FOSE trabalhando em mono, 3 ZA3 trabalhando em mono, um para cada caixa esquerda, caixa direita e a caixa central. Então eu quero 3 FOSE em mono, amplificando o trio frontal. Aí o receiver ele fica encarregado do quê? De amplificar
apenas as surrounds e as Atmos, né? Então aí já fica um trabalho um pouco mais leve para o receiver, né? O que eu notei quando eu coloquei o Foze no par frontal? Toca muito bem, melhorou a dinâmica, melhora as baixas frequências. Eu não preciso subir tanto o volume do receiver para fazer as caixas se apresentarem, né? As caixas JBL que eu uso têm sensibilidade baixa, então precisa de energia para empurrar elas, para fazer elas tocarem, né? Então ajudou demais, né? A gente sente a diferença, né? Percebe sim a diferença do Foze e se fosse só o receiver. A gente tem essa percepção. Agora, para quem tem caixas com sensibilidade muito alta, como Klipsch, sensibilidade de 90 e pouco, às vezes você, dependendo da fonte que você está usando, dependendo da fonte, eu digo o arquivo, né? Seja música ou filme, dependendo do que você esteja tocando, né? Talvez você não perceba tanta diferença, né? São caixas com sensibilidade muito alta, né? Agora, para quem tem caixa com sensibilidade baixa como as minhas, eu notei bem a diferença, né? Fora que ajuda o receiver, né? Eu passei também a sentir, a ouvir mais a surround. A surround ela passa a apresentar mais, por quê? Porque o receiver fica com fôlego para fazer tocar as surrounds, porque as caixas frontais, quem está cuidando é o Foze, então o receiver fica com energia sobrando ali para mandar para surround, que são JBLS 26, assim como as minhas frontais. Também precisa de força, também tem sensibilidade baixa. Então eu senti mais a surround, mais viva, mais presente. Então o amplificador é para isso, é para poder auxiliar o receiver, poder montar um setup em alguma parte do cômodo, e é isso. Quem tinha um pouquinho de dúvida, né, em como usar os amplificadores, é dessa forma. Receiver vai precisar ter a pré-out, tá? Precisa ser receiver com pré-out, senão não tem como usar. Tá bom? Se quiser montar com um setup estéreo, né, no escritório para ouvir música, precisa de um pré, precisa de uma fonte, né? O Foze ZA3 sozinho ele não faz nada, né? Ele precisa de um pré, seja um pré da Foze mesmo, ou de qualquer outra marca, mas ele precisa receber o sinal, seja um sinal de Bluetooth, seja um sinal de um computador, de uma TV, precisa passar por um pré para ir para o Foze ZA3 fazer amplificação, né? Precisa vir de um CD player, precisa vir de um toca-disco, passar por um pré de fono, passar pelo... Então assim, o Foze ZA3 sozinho não faz nada, ele é só um amplificador digital classe D, tá? Para você poder tocar uma música, você precisa fazer essa conexão, precisa de um pré conectar no amplificador, no Foze ZA3, tá bom? Mas ele cumpre muito bem o trabalho, são amplificadores excelentes. AIMA eu não gostei muito, Foze eu já gostei mais. Tentei trocar o op-amp e não consegui. Lembrando, pessoal, por que eu não fiz o vídeo ainda da troca do op-amp, que é o chip operacional que vai dentro do amplificador. Trocando esse op-amp, você melhora a sonoridade do amplificador, você deixa ele mais gostoso de ouvir. Dependendo do op-amp, traz mais detalhamento, ou então traz mais baixas frequências, dependendo do estilo de música que você curte, que você gosta de ouvir. Você vai escolher um op-amp para cada estilo de música. Você pode, se eu gosto mais de R&B, né, que é o meu caso, eu vou escolher um op-amp que traga baixas frequências, que traga uma sonoridade, uma musicalidade, né, um Opa 1612, por exemplo. Se eu sou mais analítico, eu gosto de ouvir músicas com mais detalhamento, refinamento, aí eu vou passar por um Sparkus, por exemplo, né? Um op-amp mais analítico. Então assim, eu não consegui fazer o vídeo da troca do op-amp porque eu não consegui abrir o amplificador. Tá muito difícil de abrir ele. O AIMA quase eu estraguei a carcaça,
eles vêm com um parafuso muito travado, então assim, eu não consegui abrir. Por isso do atraso, eu ainda não consegui gravar mostrando a troca do op-amp, mas em breve eu espero que eu consiga, vou dar um jeito de abrir algum deles e aí eu mostro fazendo a troca e eu trago o meu feedback aí do que eu senti de diferença, né, do op-amp simplesinho que eles mandam no amplificador para um op-amp, né, como o Muse 02, que é o que eu comprei, que é uma musicalidade assim incrível, e aí eu falo um pouquinho da diferença, mas eu preciso abrir eles, tô com um pouquinho de dificuldade, mas calma que em breve esse vídeo aí vem também, tá ok? Grande abraço pessoal, Audio Vibe, até a próxima.